Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre uma mensagem do Salmo 30, Aprendendo da Injustiça. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 626 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Os Salmos de Davi apresentam de forma poética alguns dos sentimentos mais profundos no mundo da literatura. A vida de Davi estava cheia de sofrimento e injustiça. Vários inimigos procuraram tomar a vida dele. Alguns filhos foram rebeldes. Pelo menos um morreu na infância. Davi viu a injustiça e crueldade humana em várias dessas tribulações e clamava ao Senhor pedindo livramento. Quando Deus atendia suas súplicas, ele louvava o Senhor pelo livramento. E quando a resposta demorava, ele ainda honrava o soberano Senhor. O Salmo 30 inclui esses elementos. Davi pede livramento, agradece a Deus pela resposta favorável. Vamos ler Salmo 30 e depois observar como esses elementos estão presentes aqui, nesse hino de louvor. Davi escreveu: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sei tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Vamos agora analisar um pouco esse salmo. Encontramos vários pontos dignos de reflexão aqui, mas eu quero frisar os comentários de Davi sobre a ira do Senhor e seu próprio pecado. Davi sofreu injustamente, mas ainda viu nas suas angústias a mão do Senhor. Ele aceitou a ira momentânea de Deus para seu bem, como disciplina. Davi abandonou a sua autoconfiança quando ele afirmava, jamais serei abalado. Ele se entregou ao Senhor. Ele revelou seu maior motivo para desejar o livramento da morte, não por motivos egoístas, mas a vontade de declarar a verdade para outros. 1000 anos depois, o apóstolo Paulo expressou o mesmo motivo quando ele pediu livramento da sentença de morte. Em Filipenses capítulo 1, do versículo 19 a 26, ele disse que seria para ele melhor morrer e já estar com Cristo. Mas, vivendo mais tempo aqui, ele poderia declarar a verdade, ensinando e ajudando outras pessoas a chegar ao alvo, o desejo de estar com Deus eternamente. Nós podemos sofrer nesta vida. Às vezes o sofrimento é merecido. Às vezes pode ser injustiça. Mas devemos aproveitar até as injustiças nessa vida para nos aproximar de Deus, sempre proclamando sua mensagem e sempre adorando o nosso Redentor. E agora a resposta à pergunta do último episódio, pergunta 626. Quem foi o publicano, o cobrador de impostos,
que subiu em uma árvore para ver Jesus? Alternativas: A. Mateus, B. Zaqueu, C. Alfeu ou D. Tíquico. A resposta certa foi Zaqueu. Encontramos essa resposta no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 2 ao 4. Diz: eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus. E a nova pergunta, número 627. Qual rei de Judá mostrou todos os seus tesouros aos representantes do rei da Babilônia? Alternativas: A. Josias, B. Joás, C. Amon ou D. Ezequias. A resposta no final do próximo episódio. Todos nós sofremos nesta vida. E quando o sofrimento vem, mesmo se for injusto, devemos aproveitar como oportunidade de nos aproximar ao Senhor, de até procurar livramento de qualquer pecado em nossa vida, para andar com Deus nesta vida e para toda a eternidade. Como Davi falou que adoraria ao Senhor para sempre, deve ser também nosso principal desejo de honrar e glorificar o nome do Senhor para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.